Bem, gente, então hoje, dia 15 de junho, nós temos a palestra aqui com a Daniele Garcia. Ela vai falar sobre revestimentos, basicamente a questão das propriedades do tratamento, das propriedades de isolamento térmico acústico de sistemas de vedação que a gente encontra por aí no mercado. A Daniela tem muito tempo, tem doutorado e mestrado trabalhando com ciclos de vida de materiais e desempenho termoacústico, e está com já aí anos na estrada trabalhando profissionalmente com essa história. Você também trabalhou lá na direção da Unileste, né, um tempo? Isso, eu coordenei o curso de arquitetura lá, a graduação, né? Trabalhei Então, lá Daniela, e dei aula por um tempo também lá. Pois é, então eu vou passar a bola para você. A turma aqui, a turma da especialização do IEC, do curso de Sistemas Estruturais Construtivos e Arquitetura, e nesse ciclo de conferências o que a gente fez foi abrir essa conferência para deixá-la aberta mesmo. Deixamos aberta, nós fizemos convites mais específicos para o pessoal da graduação. Então, Dani, passo a palavra para você. E te agradeço muito por você ter aceito o convite nosso aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeada e achei muito legal porque essa questão da distância, ela acabou para a gente, né? Eu estou em Ipatinga, né? Não sei se o pessoal aí sabe que eu moro aqui em Ipatinga, e assim, não existe mais essa limitação, né? Nesse momento, isso está sendo um ponto super positivo. E agradecer a participação, espero poder contribuir com os trabalhos, com os conhecimentos. Já vou compartilhar minha tela aqui, tá? Aí eu vou sair do meu vídeo aqui. Tá. Tá todo mundo vendo aí? Ok. Tá. Tá vendo? Sim. É um assunto que eu gosto muito, eu me dedico a ele há muito tempo, né? Vou falar da parte do térmico e acústico, mas o meu foco hoje de trabalho é o desempenho acústico. O Grilo falou um pouco da minha formação, né? Eu fiz doutorado e mestrado na engenharia de estruturas da UFMG. No mestrado eu trabalhei com acústica e no doutorado com essa questão da sustentabilidade focada na avaliação do ciclo de vida dos sistemas construtivos. Eu, por muito tempo, eu me formei, já entrei na área, não saí, né, da área acadêmica, já fui direto dar aula, né, eu vim para o Vale do Aço, eu vim daí de Belo Horizonte para dar aula aqui no Unileste, fiquei lá de 2003 até 2016, e depois desse tempo longo eu resolvi abrir mão dessa área acadêmica, pelo menos por enquanto, e investir no assunto que é o assunto que me interessa hoje, assim, que é essa questão do desempenho acústico, da acústica de ambientes, e também estou voltando para essa área da térmica também. Então, vou mostrar para vocês muito da minha prática nessa área aí. Quando a gente fala de desempenho térmico e acústico de sistemas de vedação, é muito difícil a gente não trabalhar com a questão da norma de desempenho, porque, na verdade, é ela que trouxe essa conversa mais forte, né? Sempre existiram trabalhos acadêmicos que fizessem essa análise, e a norma de desempenho, a partir de 2002, que foi quando eu comecei a mexer na minha dissertação de mestrado, comecei a fazer minhas pesquisas, então eu comecei a pesquisar qual que era a interferência da estrutura metálica nessa questão do desempenho térmico e no desempenho acústico. E a norma de desempenho, para quem não sabe, ela se divide em 3 grandes critérios, que é de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Essa parte da arquitetura, do projeto de arquitetura, ela está muito ligada à habitabilidade. E o desempenho térmico, o desempenho acústico, o desempenho lumínico, ela tem a ver com o conforto ambiental que a gente estuda na graduação, né? A norma, ela define critérios mínimos, intermediários e superiores, e principalmente o desempenho acústico, quando a norma entrou em vigor, que foi em 2013, ela mudou
muito a lógica de construir, porque alguns procedimentos tradicionais, eles não passavam dentro desse critério. Como ruído de impacto de piso, né? Você escutar o barulho do seu vizinho em cima, o próprio isolamento acústico entre ambientes, né? A gente está agora no período da quarentena dentro de casa e aí está muito explícito isso para a gente, né? A gente escuta muito o vizinho, muitas pessoas se incomodam com isso, tem que trabalhar e dentro da própria casa tem que ter esse isolamento. Então, isso é uma conversa que vem desde lá de 2002, 2003, culminou na norma de desempenho em 2013, e hoje essa norma é uma norma que ela dá auxílio ao Código de Defesa do Consumidor. Então, qualquer problema entre construtoras e usuários, a norma de desempenho ela ajuda numa definição judicial, né? Então, ela não é uma lei, nenhuma norma brasileira é uma lei, ela é uma referência. E ela é aplicada como legal quando o Código de Defesa do Consumidor utiliza do conteúdo da norma para tomar decisões. E aí, quando a gente fala de desempenho termoacústico, até destaquei essa parte aqui, ó, não estou chamando térmico e acústico, porque isso é um termo que a gente vê muito nos materiais, divulgando como se os materiais eles tivessem essa capacidade de fazer um isolamento térmico e acústico ao mesmo tempo. E aí, quando você digita na internet, eu fiz questão de pegar a primeira imagem que me apareceu lá. Veio essa telha sanduíche, né, com núcleo de isopor. E ela é vendida como uma telha termoacústica, mas, na verdade, ela não é acústica, ela é uma telha térmica. O isopor ele tem uma propriedade de isolamento térmico muito grande, porque é um material pouco denso, e aí é essa propriedade que faz com que ele tenha esse isolamento térmico, mas na parte acústica, até pela falta de densidade, o desempenho dele é ruim, né? Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? O desempenho térmico é uma coisa, o desempenho acústico é outra. Eu fiz questão de organizar essa minha apresentação aqui, juntando quando era possível as duas coisas, para vocês entenderem em que momento que os desempenhos trabalham de maneiras distintas e que momento que a gente consegue juntar as duas coisas no mesmo material. Então, toda vez que a gente vai pensar num novo projeto, a gente tem variáveis bioclimáticas, né, variáveis ambientais que vão nos orientar para iniciar esse projeto. Então, tenho aqui insolação, né, tenho a vizinhança, tenho a questão dos ruídos, e aí, dependendo da localização onde eu estou, eu vou ter estratégias bioclimáticas diferentes. Então, essa imagem do mapa do Brasil aqui, ela divide o Brasil em 8 zonas bioclimáticas, agrupando as semelhanças de clima, e ela vai dar suporte para a norma de desempenho no quesito térmico, para definir quais que devem ser as características dos materiais a serem aplicadas em cada região dessa aí. Do ponto de vista da acústica, a gente não consegue trabalhar de uma maneira pensando no Brasil como um todo. A gente tem variáveis que são locais. Aqui nessa imagem, eu estou destacando essa questão do isolamento acústico, que é o problema do ruído externo, que pode passar para dentro dos ambientes, né? Aqui eu tenho um restaurante no térreo e apartamentos em cima, e aí eu preciso fazer esse isolamento para fazer com que o ruído que está aqui dentro não incomode essa ação que vai acontecer aqui, que é escutar música, conversar. Se a gente escuta o que está chegando lá de fora, a gente se incomoda e aí não consegue ter um desempenho ideal. Eu destaquei isso aqui para poder mostrar a diferença entre o que a gente chama de isolamento acústico e condicionamento acústico. Um erro muito comum é as pessoas imaginarem que se elas colocarem materiais de absorção dentro desses ambientes, elas vão dar conta de isolar o que vem de fora. Não é isso que acontece. Na verdade, esses materiais de absorção aqui fazem com que o som fique nítido. Quando a gente tem um problema com relação ao ruído exterior, o que a gente tem que fazer é um tratamento de isolamento acústico. Então, são as envoltórias, o miolo dos materiais de vedação, os revestimentos externos é que vão ajudar nessa questão do desempenho acústico.
E aí, dentro da norma de desempenho, existe uma classificação que é uma classificação de classe de ruído, porque você não precisa ter o mesmo tipo de isolamento se você mora no campo, né, numa área desabitada, e você mora no meio da cidade, né? Então, hoje em dia, a cidade de São Paulo, esse aqui é o Copan, né? A cidade de São Paulo ela já tem um mapa de ruído completo. Então, se você entrar lá no Google Earth, você vai conseguir ver as camadas de níveis de ruído que existem por região, por bairro, e aqui a gente tem até uma imagem em 3D mostrando como que esses níveis vão se distribuindo ao longo das alturas dos edifícios. Então, aqui você vê, esse vermelho aqui é um ruído mais elevado, e à medida que vai chegando nas partes mais altas, esse ruído vai ficando mais baixo. E aí, em função do que chega aqui, é que você define o quanto você precisa de isolar. Então, depende de diversos fatores, né? Da posição que eu tenho com relação a fontes de ruído. Aqui eu tenho uma rodovia, uma linha férrea, e esse prédio aqui é o prédio que vai receber esse tratamento acústico de acordo com a norma de desempenho. E aqui a gente tem uma outra situação, que é a questão da topografia, e como que a topografia interfere nesse ruído que está chegando. Então, aqui, ó, esse primeiro pavimento aqui chega a 60 decibéis. E o pavimento mais alto chega a 67. Por quê? Porque ele está em linha reta com relação à fonte. E aqui eu tenho essa topografia elevada funcionando como uma barreira. Então, todos esses elementos eles devem ser observados antes de definir qual é o tipo de isolamento que deve ser feito. E aqui está essa tabela, que vai definir quais são as classes de ruído. Então, se eu estou num ambiente sujeito a ruído intenso, eu preciso de ter um isolamento de 30 decibéis. Se eu estou num lugar tranquilo, né, um lugar mais silencioso, esse isolamento tem que ser de 20 decibéis. Aqui a gente tem um outro mapa de ruído da cidade de Melbourne, então mostrando como que esse ruído chega nos andares mais altos, e aí eu posso variar até o tipo de esquadria, o tipo de vedação, à medida que eu vou ficando em outros pavimentos que eu tenho uma incidência de ruído maior. Com relação ao desempenho térmico, né, eu falei atrás lá, que a gente define de acordo com as zonas que nós estamos dentro do Brasil, né? Outros países também têm essas relações. E aí, a estratégia de isolamento térmico, né, e de inércia térmica tem a ver com as condições climáticas do local. Então, são 3 fatores, quando a gente fala de desempenho térmico, que são importantes, que é a transmitância térmica, que a transmitância é o contrário do isolamento. Se o material tem uma transmitância elevada, significa que ele deixa passar muito calor. A capacidade térmica, que é a capacidade do material de esquentar, né? E está relacionado com a inércia térmica, que é o tempo que o calor demora para passar de um ambiente para o outro. E a absortância. O que é a absortância? É a relação de cor de fachadas e a quantidade de absorção de calor e de radiação que ela tem em função dessas cores. A norma da BNT, ela fala... A 15575, que é a norma de desempenho, ela referencia essa norma aqui de zoneamento bioclimático, e ela tem a relação de quais são as cores e quanto que elas absorvem de calor. Aqui, de acordo com essas zonas que eu coloquei aqui, né? Qual que deve ser a transmitância térmica, então menor do que 2,5. E aí são esses 2 fatores, então, quando a gente fala de desempenho térmico, né? A transmitância e a capacidade térmica, que vai variando de acordo com as zonas. Aqui tem uma simulação, né, de sistemas construtivos. Então, a gente tem aqui a nossa construção convencional, que é o tijolo cerâmico com revestimento de um lado, do outro lado um revestimento um pouco mais espesso de fachada externa com uma pintura. E aí, para a zona 3, de 3 a 6, que eu coloquei algumas cidades como exemplo aqui, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Santos, Florianópolis, com cores claras e escuras, ela passa no quesito da transmitância, mas a capacidade térmica ela não passa. Aqui eu tenho o concreto maciço, né? E ela, mesmo com cores claras e cores escuras, ela não vai passar na transmitância e passa na capacidade térmica, porque o concreto ele tem essa capacidade de
esquentar, né? Ele retém o calor. Então, você vê que ele é uma característica muito nítida para a gente. Esse aqui é bloco de concreto, com revestimento nas duas faces, e esse aqui é bloco de concreto com o ACM, né, o alumínio composto na extremidade externa. Você vê que ele passa aqui tanto na transmitância quanto na capacidade térmica, por conta de ter essa camada de ar, né, fazer essa fachada ventilada aqui, que vai conseguir fazer esse efeito. A norma ela diz que quando ele não passa dentro de alguns fatores desse aqui, precisa fazer uma simulação computacional, que eu vou mostrar depois quais são os programas que fazem isso, para poder ver qual que é o efeito também das aberturas e da orientação dos edifícios. Com relação ao ruído, né, então a gente tem aqui esse isolamento definido DNTW, que é a redução de ruído do exterior para o interior, de 30 decibéis, né? Esse aqui é o máximo que uma fachada é exigida de acordo com a norma de desempenho. Isso significa que se eu tenho um ruído elevado lá de fora de 70 a 80, minha fachada vai reter 30 e dentro do meu ambiente vai chegar a 40 a 50 decibéis. A gente conversando, a gente conversa mais ou menos a 60 decibéis. E se eu tenho um ruído de fundo, um ruído ambiente 10 decibéis mais baixo do que a minha atividade, ele não me incomoda. A partir do momento que esses níveis se aproximam, eu tenho que começar a falar muito alto. E aí gera um incômodo. Então, os valores definidos para ruído ambiente dentro desses espaços, eles são baseados nisso, baseados nas ações que a gente tem dentro de cada tipo de ambiente. Outra coisa que interfere muito na questão do desempenho acústico, né, desempenho térmico, nem precisa falar, porque tem a questão da orientação solar, mas no desempenho acústico é a implantação. Aqui a gente tem dois edifícios de mesma área, com a implantação trocada, né, os edifícios estão girados, e essa situação aqui é uma situação que vai fazer com que esse som reverbere muito aqui dentro, e amplifique. Então, eu tenho mais fachadas a serem tratadas do que nessa situação aqui. Isso faz com que o projeto de isolamento acústico ou a especificação de materiais de vedação nessa situação da esquerda seja muito mais caro do que da direita. Imagina um prédio de múltiplos andares. Na parte de baixo, a gente tem a mesma lógica. São 4 edifícios de mesma área, colocados de maneira diferente. Então, esse aqui eu tenho 2 fachadas que estão mais expostas ao ruído, e elas acabam protegendo as do fundo, né? E aqui eu tenho esse paralelismo que vai fazer com que todas essas fachadas aqui estejam expostas a esse ruído de tráfego. Então, eu tenho mais área a ser tratada. E nós, como arquitetos, a gente tem que pensar nessa situação do antes, né? Como que eu consigo fazer com que as soluções de isolamento acústico não sejam onerosas, né? Outra solução muito comum aqui na minha cidade, aqui em Patinga, até pouco tempo atrás, o centro de Belo Horizonte também tem muito isso, né? Os edifícios são colados, era permitido ter essa coisa de colar o edifício na lateral, e quando você cria uma abertura, você fazia um afastamento, né? Aqui, ó, tem algumas imagens aqui que mostram isso aqui dentro da cidade. Isso aqui cria uma situação péssima para o ruído, porque eu até chamo isso de fosso de reverberação. A pessoa que está lá no primeiro andar escuta quem está falando no último, né? Porque normalmente essa área é a área que fica área de serviço, janelas de área de serviço, as pessoas estão conversando dentro das cozinhas e acaba que esse som reverbera muito fácil. Então, é uma solução de arquitetura que atrapalha a questão do desempenho acústico. Internamente, existem situações que são piores. Então, um quarto para um outro quarto, o quarto de um apartamento com um quarto de outro apartamento, o isolamento tem que ser maior. Por quê? Porque essa pessoa vai estar, a ação dela é dormir. Então, o ruído ambiente tem que ser muito baixo. E aí, essa parede ela tem que dar conta de isolar isso. Então, todos os ambientes que se encontram com quartos, né, com exceção das áreas externas aqui, ó, eles têm que fazer um isolamento de 45 decibéis.
Sala para sala é 40, sala para cozinha é 40, esses que estão em azul, não existe critério para eles dentro da norma de desempenho. E aí é isso aqui, né? Colocando isso numa imagem, eu tenho aqui uma sala com um quarto, esse isolamento aqui tem que ser de 45, então essa parede tem que dar conta de reter 45 decibéis. As lajes é a mesma coisa, né? Então eu tenho uma sala para outra sala, o isolamento é de 40 decibéis para o ruído aéreo, para o ruído estrutural é outro parâmetro, não vou tratar dele aqui porque a gente está falando de vedações. Da sala para o quarto, 45, do exterior para o interior, 30. Aqui eu trouxe algumas imagens de projetos que eu presto consultoria, né? Edifícios que estão em andamento, que eu presto consultoria de acústica. E aí a primeira coisa que eu faço é essa análise de quais são essas vedações que precisam de maior isolamento acústico. Aqui eu tenho um apartamento, o outro apartamento está do lado de cá. Esse é o primeiro, o térreo, né? Então tem, esse é o playground. Então tem aqui um salão de festas, que é um problema muito sério dentro de edifício residencial. E quanto que eu tenho que dar conta de isolar em cada vedação. Então, as vedações internas que eu tenho que me preocupar são essas que dividem um apartamento do outro. Nessa outra situação aqui, eu tenho sala, dividindo com sala, um quarto e um outro quarto aqui. Então, essas são as paredes onde eu tenho que pensar em maior isolamento acústico. Nessa outra situação aqui, como eu tenho outro apartamento de fundo, são dois apartamentos de frente e um de fundo, eu tenho essa parede aqui que eu tenho que fazer esse isolamento da varanda gourmet para a área de serviço, da sala para a cozinha também. E aí, estou falando desse isolamento de 45, o que que isola esses 45, né? Então, a nossa construção convencional, que é o tijolo cerâmico de 14 centímetros, com 1,5 de argamassa em cada face, ele isola 42. E existe uma solução construtiva, que é de economia e de agilidade da obra, que é colocar gesso, né? Na hora que acontece essa substituição, o isolamento vai cair. Então, tem um comprometimento nisso aí. Coloquei essas imagens todas na mesma... coloquei assim em forma de imagem, então tem aqui, bloco de concreto com 12 centímetros, isola 41. Uma placa de drywall simples, uma placa de 1,5, 1,25 de cada lado, com a lã de vidro por dentro, isola 41 também. Então, você vê que a metade não, né? Quase um pouco mais que a metade da espessura, mas o desempenho é o mesmo. Um painel de concreto de 10 centímetros isola 45, o concreto celular autoclavado com 16, ao todo 39, e o bloco cerâmico de 9 centímetros, que é o menor que a gente tem no mercado, isola 40. Então, esse isolamento acústico requerido, normalmente, ele bate com o sistema tradicional. Mas quando a gente começa a inserir aberturas nele, por menor que elas sejam, como um ponto elétrico de um lado e um ponto elétrico do outro, eu crio aqui uma ponte acústica, né? O som ele vai passar por esses caminhos aqui. E parece que é uma perda pequena, mas se a gente olhar aqui por esse gráfico, ó, se eu tenho uma parede que isola 50 decibéis, eu coloco aberturas aí que vão dar 0,1%, esse isolamento cai para 30%. Então, dentro do isolamento acústico, o que a gente mais tem que se preocupar são com essas perdas, que a gente chama de flancos ou de pontes acústicas, dependendo da situação. Um outro problema muito comum são paredes que não vão até a laje, né? Imagina 2 apartamentos aqui, e eu tenho uma passagem livre de som, mesmo que eu tenha aqui um forro, né? O forro não tem massa. Como ele não tem massa, ele tem uma perda por transmissão muito menor, e esse som vai atravessar de um lado para o outro. E aí a gente tem que ter preocupações quando a gente começa a pensar em fixar esses materiais. Então aqui tem uma parede de gesso acartonado. O que eu tenho que fazer é preencher esses espaços vazios, né? Às vezes a pessoa dá um acabamento que isso não chega até o final, e aí o preenchimento disso normalmente se dá com lã de vidro, poliuretano, e nessa parte de baixo também, essa junta ela tem que ser fechada com um rodapé, algum material que consiga evitar essa passagem do som aqui.
Nos perfis, a gente tem o que a gente chama de banda acústica, que são materiais que vão ser colocados entre o perfil e a placa, para evitar essa passagem de som. Porque a gente tem o perfil metálico, que ele transmite muito som, né? E pensar em fazer as juntas de placas desencontradas. Isso melhora muito esse isolamento acústico. Aqui, voltando naqueles exemplos, eu tenho situações que essa parede aqui, ela isola 49 decibéis dentro do cálculo que eu fiz lá. Mas situações que vão perder esse isolamento. Então, aqui, ó, nesse número 1, eu tenho um buraco que foi feito ali, pode ser fechado de qualquer maneira e vai perder esse isolamento. Aqui eu tenho pontos de tomada, isso aqui é um quarto, uma suíte, e do outro lado também é uma suíte. E aí, a posição desses pontos aqui, elas coincidem, então vira uma parede de 4 centímetros, né, entre um lado e o outro. É uma passagem direta de som, pode até ser uma comunicação entre apartamentos, se eles quiserem, né. E aqui eu tenho essa parte do dreno de ar-condicionado, que também diminui muito a espessura da parede, é um problema que deve ser tratado. Então, o meu trabalho é ir nesses lugares, né, perceber o que está acontecendo de enfraquecimento e propor melhorias disso aqui. Então, aqui a gente faz preenchimentos com poliuretano, eu tenho aqui ó, um encunhamento que começou a ceder, e aí eles deixaram uma junta de dilatação, essa junta de dilatação foi tratada com poliuretano. Aqui é aquela imagem que eu mostrei aqui, ó. Cama de um lado, cama do outro, e os pontos elétricos coincidindo. Olha só, uma caixa aqui, ó, ela diminui 5 centímetros na espessura dessa parede. Então, é um problema a ser considerado. O que se pode fazer é tirar, antes de tirar essa caixa, preencher esse fundo aqui com poliuretano ou outro material que seja denso, né? Falo poliuretano porque ele preenche todos os espaços e depois depois fazer a instalação dessa caixinha. Um outro problema sério é o problema de ruído hidrossanitário, porque ele passa dentro da parede e se não tem desacoplamento desse sistema, desses tubos da alvenaria, ele vai vibrar a alvenaria. Então, é ruído estrutural e é ruído que você não resolve depois da obra. Você precisa tirar, fazer envelopamento disso aqui para poder tratar. Se a gente acrescentar materiais sobre a parede, o efeito vai ser muito pouco. E aí, partindo para as vedações externas, eu falei das internas, porque se a gente tem um material maciço, né, um material único aqui, não maciço, mas um material único, é mais fácil da gente pensar em isolamento. Mas na hora que a gente começa a pensar em vedações externas, a gente tem janelas, e as janelas enfraquecem muito esse isolamento acústico. Aqui eu tenho uma diferença, né, isso aqui é uma fachada voltada para uma avenida muito movimentada, então o isolamento tem que ser de 30, e aqui eu tenho uma fachada voltada para uma área mais silenciosa, então o isolamento pode ser de 25. Esse detalhe aqui ó, é uma pele de vidro, e aí por isso estou especificando esse isolamento de 30 decibéis aqui, para pensar numa esquadria que dê conta disso, porque essa comunicação aqui acontece de uma maneira muito fácil, é de um quarto para o outro, né? Então é um ponto crítico. Mais na frente eu vou mostrar o que acontece com essa pele de vidro com relação ao isolamento. Quando a gente pensa também na parte térmica, tudo, porque a parte térmica ela envolve fachada, né? Ela envolve envoltórias. Tudo que a gente pensa que sai o ruído ou que entra o ruído também vai ser uma ponte térmica. E aí a gente tem essas imagens de termografias que vai mostrando quais são os lugares mais sensíveis onde o som e o calor pode passar. Né? Normalmente, esquadrias são pontos sensíveis, principalmente a instalação dessa esquadria conectada com a vedação, né? A alvenaria, e isso é que vai definir qual que é o isolamento que essa fachada tem que ter. Então, aqui a gente tem ó, situações que podem acontecer. Estrutura metálica, esse aqui foi o trabalho que eu desenvolvi lá no meu mestrado, em 2003, 2004. Estrutura metálica, viga e pilar,
A própria alvenaria, para poder chegar aqui, ela tem que ter uma junta, essa junta para poder ter a movimentação da estrutura independente da alvenaria. E esse espaço aqui, ele tem que ser tratado com um material que seja flexível e um material que dê conta de isolar o som. Porque se a gente coloca o isopor, a gente isola calor, mas a gente não vai isolar o som. Aqui a gente tem uma posição de estrutura, então a gente tem um pilar aqui deitado e um pilar aqui virado, né? Então aqui eu tenho uma ponte acústica mais possível do que essa aqui. Então a própria disposição da alvenaria com a minha estrutura vai facilitar ou vai atrapalhar essa questão do isolamento térmico e do isolamento acústico. E aqui a gente tem algumas possibilidades, né? O próprio pilar ser fechado, isso quando a gente junta isso com o projeto de combate a incêndio, às vezes essa solução já é uma solução que já vem do projeto de combate a incêndio. E se tem essa opção de ficar uma estrutura aparente, é possível fazer isso, né? A gente tem que criar um fundo falso para essa estrutura. Então, colocar um material de absorção aqui dentro, uma lã de vidro, lã de rocha, e colocar e repetir esse elemento metálico aqui para que ele fique aparente. O ideal é que esse perfil, quando é um perfil caixa, isso também se aplica para esquadrias, ele seja preenchido. Se ele não for preenchido, o que eu vou ter é uma massa pequena aqui, né? Essas espessuras de perfil aqui não é suficiente para isolar o som e o som passando direto, porque ele não vai ter barreira para atravessar de um lugar para o outro. Um outro problema muito comum é quando se faz as fachadas ventiladas, como isso aqui não vai ser visto, eles não fazem o reboco para o lado de fora, né? Não dá o acabamento nisso aqui. E muitas vezes essas paredes são feitas assim, né? Cheio de fresta. Então, se a gente imaginar que cada fresta de 0,1% de uma parede que isola 50 perdeu 20 decibéis, então a gente tem uma parede praticamente permeável ao som, né? Permeável ao som, permeável ao calor, porque não existe vedação aqui. Então, porco, hein? Eu não sabia nem que fazia dessa gambiarra. Olha assim. só. Nossa Senhora. Você acha até que é um cobogó, né, Grilo? Quando você vê isso, fala assim, tem uma intenção de ser cobogó isso aqui, porque não tem cabimento, não. E aí, ó, né? Então a gente tem as paredes maciças com isolamento de 50. Na hora que eu coloco 1/8 de vidro aqui, ela deixou de isolar os 50 e passa a isolar 29. Com 1/4 de vidro, do 29 caiu para 26. A redução é quando a gente abre, né? A gente cria uma abertura num sistema que tem muita vedação. Eu falo que isolamento acústico é igual uma bacia de água. Se eu tenho um furo na bacia, ela não contém mais água, então ela não é mais capaz de fazer isolamento acústico. Exatamente o que acontece nesse primeiro aqui. A gente tem o isolamento de 50, na hora que a gente abre, mesmo com vidro, passa 29. E aí a parede toda envidraçada, ela isola 20. Então, daqui para cá, a redução não é tão gritante assim, né? Então, o que a gente tem que se preocupar em fachadas é principalmente a capacidade isolante da esquadria, porque é ela que vai garantir, quando essa diferença entre o isolamento do vidro, né? Do vidro não, da esquadria, que é o conjunto inteiro, e o isolamento da vedação em si, quanto mais próximos eles forem, esses números, esses 50 e 20, quanto mais próximo ele for, menor vai ser a perda do isolamento acústico. Aqui a gente tem uma outra situação, que são das áreas privativas, né? E áreas privativas que muitas vezes têm essa vedação aqui de um muro lateral. Então, isso aqui é caminho livre para o som chegar, né? Então, cada sala dessa aqui vai estar escutando tudo que está acontecendo dentro dessa festa aqui, que está na área privativa do térreo lá. Aqui eu fiz um cálculo, né, de quanto que está chegando em cada apartamento, e a partir desse cálculo eu fui especificando o isolamento que essa esquadria tem que ter. Então, o isolamento da esquadria, ele é determinante para poder fazer com que esse som seja retido, né? Se a gente não tem uma esquadria eficiente, por mais que se a gente pegar essa parede, vou engrossar essa parede, fazer uma parede dupla, um tratamento aqui por dentro,
não é eficiente, não resolve. E aí a gente tem aqui situações, estou mostrando aqui uma suíte, a relação da área de janela para a área de alvenaria, quanto ela deve isolar, quanto tem esse ambiente receptor, porque quanto maior for o ambiente, mais esse som vai ser absorvido ali dentro, e quanto deve isolar a minha janela. Então, como que eu especifico uma janela? A partir na verdade, isso é o resultado de um cálculo, né? Mas a partir de um cálculo que vai me definir a relação entre tamanho de janela, área da alvenaria, e quanto que a alvenaria ou o fechamento isola, quanto que essa esquadria tem que isolar. Aqui eu tenho, hoje a gente tem uma situação muito boa, que é a dos fabricantes começarem a ter essa iniciativa de colocar os laudos de perda por transmissão dos materiais, né, das esquadrias. Então, quem não fizer isso vai estar fora do mercado daqui a um tempo, porque você não consegue especificar uma janela se você não tem a condição de isolamento dela para atendimento da norma de desempenho. Essa norma, ela fala de edifícios residenciais, mas muitas vezes a gente usa ela como parâmetro para poder definir quais que são os isolamentos que as diversas tipologias têm que ter. Então, aqui eu coloquei, ó, não tenho, eu tenho variação de vidro, né? Então, janela de correr de 2 folhas, ela tem um isolamento com 4 milímetros de vidro laminado de 26 decibéis. Quando isso passa para 6 milímetros, ela vai passar a isolar 29. Quando ela passa para 8 milímetros, ela passa a isolar 30 decibéis. Isso aqui é a combinação da espessura do vidro com a qualidade do perfil, né? Então, é um perfil que tem que ser mais robusto, muitas vezes preenchidos. Eu faço muito projeto de salão de festas, e aí a gente não tem uma esquadria que dá conta daquele isolamento ideal, assim, a não ser que seja esquadrias de PVC hoje. E aí, o que eu faço? Eu preencho todos esses perfis com lã de rocha, para poder aumentar a densidade desse material e não deixar com que o isolamento aconteça realmente pelo vidro. Com relação às tipologias, né, então a gente tem a Maxmar, ela tem uma vedação melhor, então é a lógica da água, né? Se ela veda bem a água, ela vai vedar bem o som. Então, se eu já tenho essa situação desse tipo de abertura, eu já tenho um ganho com relação ao isolamento. Aqui eu tenho a pele de vidro, a própria forma de montagem da pele de vidro, como o perfil, o vidro, ele vai por fora do perfil, vai sobre o perfil, eu não tenho esse enfraquecimento de isolamento pelo perfil de alumínio aqui nesse caso, né? Então, uma fachada em pele de vidro, ela tem um isolamento, um ganho de isolamento acústico melhor do que uma fachada com um outro tipo de esquadria, né? Um outro tipo de abertura. As de correr, né? As de correr são as mais difíceis de fazer isolamento. Aqui eu tenho uma esquadria de PVC, aqui eu tenho uma esquadria em alumínio, de uma linha que Euroshow, que é uma linha que é uma linha de perfil mais robusto, que tem um isolamento maior. E ali eu falei quanto que ela isola, né? Quanto que é o RW dela, que é o índice de redução sonora, quanto que ela retém de uma maneira global. Mas quando a gente fala de acústica, a gente tem que pensar nisso por frequência. Então, aqui eu fiz uma comparação de 3 fabricantes. Então, eu tenho uma de alumínio, essa linha Gold Contacto é a melhor da Alcoa, que agora é Hydra, né? Eu tenho uma esquadrilha de PVC e 2 fabricantes diferentes aqui. Então, vamos pegar só pela esquadrilha de PVC, que é o mesmo tipo de vidro, né? Aqui eu tenho em 4.000 Hz, o isolamento dessa, em amarelinho aqui, é 35 decibéis. E a outra é de 45. Então, é um isolamento muito grande. Uma diferença de 10 decibéis é o dobro da percepção sonora. Aqui nas baixas frequências, a gente vê que o isolamento começa a ficar menor. Isso é o que acontece, o que faz com que a gente, às vezes, deixe de escutar
os sons agudos, né? Conversa, às vezes você consegue até diminuir ela muito com uma esquadria de alto desempenho, mas você continua escutando uma sirene de trem, por exemplo, né? Que é um som grave, e é grave porque o comprimento de onda é longo, e aí precisa de chegar em grandes distâncias. E os materiais têm mais dificuldade de isolar ruídos graves. O latido de um cachorro, né? O latido de um cachorro, às vezes, ele continua incomodando, mesmo com esse tipo de esquadria, porque, dependendo do porte do cachorro, é um som grave. Aqui eu fiz uma comparação entre espessuras, né? Então, a gente tem várias tipologias, aqui são os laminados, 3x3, 5x5, os 10 milímetros, 4x4. Uma coisa muito importante isso aqui, porque eram os dados que eu tinha. É que esses vidros, o melhor é que eles sejam de espessuras diferentes. Porque existe uma frequência aqui, ó, que é uma perda do isolamento, que a gente chama de frequência de coincidência. Quando a gente tem vidros de espessura diferente, ele perde o isolamento naquela frequência, mas o outro vidro, se eu tiver aqui 3x5, o outro vidro, ele mantém o isolamento dele. Então, eu consigo ter uma curva mais homogênea. Aqui são os vidros insulados, né? 8 milímetros laminado, espaço de 12 e 6 centímetros do outro lado, que é essa curva em laranja aqui. E a melhor é essa 4x4 com espaço de 12, 5x5. Tem um isolamento de 45 decibéis, é assim, fora do normal. Aquele RW que eu olho aqui é próximo da curva de 500, que vai dar 40 decibéis aqui. Quando eu penso em esquadrias e no desempenho térmico, eu tenho que considerar a questão da orientação. E aí uma esquadria que me serve lá no Reino Unido, ela pode não servir lá na Argentina, por exemplo, né? São latitudes diferentes, né? E são orientações diferentes. Orientações não, são posições trajetórias do Sol diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar com relação às esquadrias é essa questão das orientações. Porque em função da orientação eu vou pensar se preciso de ter sombreamento ou não. E aí, ó, a mesma termografia que eu comentei lá nas fachadas, a gente tem um trabalho em cima das próprias esquadrias, mostrando como que nessa parte do perfil a gente tem uma passagem de calor. Aqui é uma termografia da passagem desse calor, né? Uma passagem de calor e aonde eu preciso de fazer um isolamento maior. Isso é um trabalho muito importante em lugares que tem calefação, né? No Brasil a gente não tem esse trabalho tão forte. Muitas vezes acontece para poder identificar problemas construtivos, mas em lugares onde a calefação é importante, a perda do calor é o contrário da gente. A gente se preocupa muito com o ganho do calor. A perda do calor, ela sobrecarrega o sistema de aquecimento, né? Aqui a gente tem detalhes de pontes acústicas, então eu tenho uma fachada em pele de vidro aqui. E o que acontece? Eu tenho perfil aqui, o perfil em alumínio, que ele é oco. Então, quem está no andar de baixo vai escutar perfeitamente o que a pessoa que está falando no andar de cima, que a pessoa do andar de cima está falando. E a mesma coisa acontece nessa passagem aqui, né? Então, aqui é um trabalho da professora Maria Fernanda, lá da Unicinos, que ela fez essa medição, inserindo aqui, que está num processo, né? Ela fez uma caixa de MDF com um poliuretano aqui dentro e também lã de vidro para poder evitar com que essa passagem aconteça. Isso aqui é um escritório, né? Um sala de reuniões de um escritório e sala de reuniões de outro. Então é o caos, se você não tem essa privacidade, né? Aqui são alguns programas, né, que são possíveis trabalhar com a norma de desempenho. A própria norma de desempenho, ela sugere o uso do Energy Plus quando ele não passa dentro daqueles critérios de capacidade térmica e de transmitância térmica. E aí ele faz a simulação, né, considerando orientação, considerando os materiais, considerando taxa de aberturas. E aqui eu tenho um outro programa, que é o Sonar Architect.
SonarQTech ele faz a simulação acústica. Então, na verdade, ele é um grande banco de dados com os algoritmos de combinação de isolamento. Então, com esses dois programas, esse trabalho é facilitado. Mas os conceitos são os conceitos que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, né? Pensar em como que eu consigo reter o ruído, reter, na verdade, acho que é melhor falar o contrário, né? Manter o ruído e o calor do lado de fora, e como que eu penso nesse sistema construtivo para poder fazer essa vedação. E aí é isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir bem esse vídeo aqui, mas trabalhar com a questão da acústica e do calor é muito difícil, porque são elementos que não são visíveis, né? A gente não tem essa facilidade de perceber visualmente o que está acontecendo. Então, mas a acústica, por exemplo, são ondas mecânicas e a gente manipula ela da melhor forma. Não sei se algum de vocês conhece esse vídeo, mas ele mostra como que o som se comporta quando ele muda de meio, né? Então, vai simular o som dentro da água. Então, vou passar para vocês aí. Deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui. É isso. Fica à disposição de vocês. Eu não consegui acompanhar aqui no chat para ver se vocês já estavam fazendo as perguntas, mas agora a gente já pode conversar. Então, enquanto o povo quebra a cabeça, eu fiquei com umas dúvidas aqui, umas questões aqui que eu fiquei... Você foi na sua fala, assim, um monte de coisa que para mim super interessantes, assim, que eu não tinha muito conhecimento. Algumas dúvidas que eu fiquei com ela. Você falou que a norma está valendo para dirimir algumas dúvidas jurídicas, né? Apesar dela não ser lei, né? Ela vira como uma referência, né? Uhum. Em casos anteriores à promulgação dessa lei, imagino que não tem nenhum valor, né? De referência. Não tem. Não tem. São para edifícios entregues a partir de 2013, a partir da data de liberação dessa norma. Que eu imaginei. Outra coisa, você falou daqueles mapas de ruído, igual você mostrou lá em São Paulo. Isso a gente tem isso por exemplo, Belo Horizonte tem esse tipo de coisa mapeada? Não, ainda não tem. Esses mapas estão sendo feitos, né? Então, na verdade, são as universidades que estão trabalhando com isso. O mapa de ruído lá de São Paulo foi feito pela USP. Eu sei que Maceió foi feito pela Universidade Federal de Alagoas também.
E eu não sei se em Belo Horizonte estão fazendo esse mapa de ruído, não. Talvez o professor Vec, lá da Federal, deva estar trabalhando nisso, porque isso aí é baseado em levantamentos, né? Então, a gente tem pessoas que já fazem levantamentos de ruído ambiental, e aí vai catalogando isso. Então, tem um mapa de ruído diurno e tem um mapa de ruído noturno. É um negócio que vai ser muito bacana quando estiver pronto, assim. Você vai conseguir escolher onde você vai morar pelo ruído, se for uma coisa que te incomoda muito, né? E aí, imagino que seja muito dinâmico também, em função das atividades comerciais que É, acontecem em cada lugar, né? uhum, com certeza, vai mudando, né? Você insere um novo elemento ali, vai mudar totalmente o entorno, né? Ô, Dani, uma outra pergunta, assim, em questão, assim, muito aplicada, assim, na gente, na hora de fazer projeto, tanto de obra nova quanto de reforma. Como é que é o custo de esquadrias mais eficientes para de isolamento, de isolamento em relação a uma esquadria convencional? Por exemplo, se eu pegar uma esquadria de um determinado padrão, um bom padrão de uma esquadria de alumínio, e eu for querer que ela tenha um isolamento maior, seja por vidro Uhum. duplo ou por preenchimento de perfis, em quantos por cento que ela cresce o valor? Você tem ideia disso? Pois é, eu acho que eu adivinhei que ia ter essa pergunta. Outro dia eu assisti uma live, vou compartilhar aqui com vocês. E o pessoal lá, até essa professora Maria Fernanda, eles fizeram um estudo exatamente disso. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, o custo da esquadria está aqui nesse em verdinho aqui. Então, uma esquadria comum, ó, uma PVC não, vamos pegar essa aqui. O custo dela aqui está em R$ 1.000. Quando a gente, ele tem um isolamento de 21. Quando a gente cresce esse isolamento para acima de 30 decibéis, o de R$ 1.000 passa a R$ 3.500. De 21 para Então, quanto? 21 para 34, é muito isso, né? É um É. valor, um desempenho muito alto. Aqui a gente tem, ó, vamos pegar o de 30, que é o que as fachadas têm que dar conta de isolar. São esquadrias na faixa de R$ 1.500. Eu especifiquei uma há pouco tempo que ela foi R$ 1.800. Ou seja, E então, é uma esquadria, se eu passar de 21 para 30, ela passa de 1.000 para 1.500, cresce 50%. isso, 50%, 50%. Ué, interessante. Uma outra pergunta que eu fiquei com ela na cabeça aqui, que é uma coisa também que eu sempre me veio pela cabeça, assim, a gente vê muito por exemplo, a gente vê, é muito comum em bares, a gente ter, por exemplo, colocar forro com aquelas espumas, por exemplo, debaixo do tampo de mesa, ou você trabalhar Uhum, com materiais de forro e etc e tal, absorventes para você evitar a propagação do ruído e eu não sei nem se isso é um isolamento ou se é um condicionamento, né, sonoro assim. Mas no caso uhum. de vedação externa, e considerando que, é igual você falou, colocou a janela, abriu a janela, não tem jeito. Você vai dar uma ferrada radical na sua capacidade de isolamento acústico. Uhum. A gente trabalhar com a solução de vamos dizer assim, imagina que eu tenho uma solução de brises horizontais em cada pavimento, entre cada pavimento. Se eu tiver um brise, uma solução, de em vez dele ser nivelado, ele for ligeiramente inclinado, de uma maneira que o som que bata, em vez dele bater e entrar para dentro do ambiente, bater nesse beiral, entrar para dentro do ambiente, ele bater e voltar. Isso é uma solução de design que melhoraria a questão do conforto acústico interno dos É espaços? sim. Com certeza. Isso aí funcionaria como uma barreira acústica. Tem duas situações que podem ser Quer dizer, ou você inclinar a solução. laje ou você forrar a parte de baixo da laje, né? Isso, isso. Tem soluções de varanda que vão nesse sentido aí. Então, às vezes, você quer trabalhar com uma janela aberta para uma sala. Você coloca absorção no teto daquela varanda, porque como o som está vindo de baixo para cima, Exato. antes dele entrar lá dentro, ele vai ser absorvido pelo forro da varanda.
Aí, a eficiência disso não é muito grande, porque, igual você falou, assim, os materiais dentro de um restaurante, dentro desses lugares, debaixo de mesa, no forro, são materiais de absorção, eles vão controlar a reverberação, é o som ali dentro, né? Aquela É, mistura de conversas vai tornar o som mais nítido. Mas ele absorve o som, né? Ele evita com que essa onda seja multiplicada. Isso aí tem um poder de atenuação, que aí não é isolamento, de 6 decibéis. 6 decibéis é muito pouco perto do isolamento que a gente precisa de fachada, por exemplo. Mas se eu tiver 20, passar para 26, eu tenho uma condição melhor, né? Então, são soluções que são integradas. E com relação ao brise, você falou uma coisa que me lembrou uma solução que eu já vi, de fazer brise como um atenuador. Não sei se vocês já viram atenuador de casa de máquinas, de ar-condicionado. São umas aletas, né? E faz até um volume muito feio, assim, para fora do edifício, com várias passagens de ar. Dentro dessas aletas tem materiais de absorção, porque como eu preciso da ventilação, o som vai passar e vai ficar reverberando. Na hora que ele reverberar, ele é absorvido. Então, quanto maior esse comprimento, maior essa absorção. Isso é um material que existe pronto, isso é um atenuador de ruído. Mas existe soluções, eu já vi soluções de brises, em que as pessoas colocavam entre um brise e o outro, entre uma aleta e a outra, um material de absorção, numa área protegida de água, né? E aí o som, quando ele passa por ali, ele é atenuado. Então, aumenta mais ainda essa questão do isolamento. agora, o que você acha que, por exemplo, teoricamente, se eu pensar na condição do espaço interno, o que seria mais eficiente? Eu ter, por exemplo, uma situação feita, como você colocou, uma varanda ou uma laje que saia para fora qualquer, com um forro absorvente embaixo, não é isso? Ou você ter esse plano inclinado de uma maneira aqui, ó, teoricamente, se a onda fosse uma linha reta, ela voltasse e não entrasse dentro do espaço. Não, mais eficiente você colocar absorção. É, né? Você pôr absorção. Porque ele volta, mas ele vai voltar para o solo e vai voltar lá para dentro. Então, a barreira, ela tem... Eu vou estar ela gerando tem uma reverberação, né? vai ser um atraso do som, né? Ele vai entrar do mesmo jeito, só que ele vai entrar um pouco mais atrasado. Entendi. Ué. Tem uma pergunta aqui do Hugo, aqui, ó. Como você avalia os empreendimentos nas grandes cidades que utilizam as vedações feitas de blocos cerâmicos, argamassa, pintura? Então, o problema não é o sistema, né? O problema é a construção. É aquela imagem lá da parede furada, para mim, ela é muito típica, assim. A gente tem eu acho que o nosso atraso no desempenho, ele é muito em função dessa construção artesanal que a gente tem. Então, eu sei, esses números que eu fui passando são dados de laboratório. O dado em loco, ele vai depender muito dessas perdas que eu vou ter ao longo do processo construtivo. Então, a construção com tijolo cerâmico, né, da maneira que ela é feita tradicional, até quando tem aquelas pastilhas de revestimento, que eu engrosso muito esse revestimento externo, ou pastilha, ou um próprio granito, né, que é uma chapa um pouco mais espessa, ele tem um desempenho muito bom. O que é ruim é o desempenho da janela. E o que essa norma fez de bom, que eu acho, no geral, foi acabar com aquelas janelas de blindex, né, que é a janela de vidro temperado, que não tem nem esquadria que segura ela. Então, bate uma chuva, a água entra. Então, ela não passa mais no quesito da estanqueidade. Eu preciso de ter uma vedação entre uma folha e a outra. E isso também ajuda nessa questão do isolamento acústico. Aí, vocês viram lá naquele cálculo básico que eu fiz ali, que o isolamento da janela que eu preciso para ter atenuação de 30 decibéis, naquela situação que eu coloquei ali, é uma janela de 20. Uma janela que isola 20. Uma janela que isola 20 é uma janela comum, não é uma janela especial do ponto de vista da acústica, né? Então, tem situações onde eu não preciso me preocupar. Quando eu coloquei aquela questão da área privativa,
eu já estava indo além do que essa norma de desempenho exige. Tem uma outra norma que é a 10.152, que fala quanto que tem que ser o ruído dentro dos ambientes, de qualquer tipo de ambiente, né? Vai escola, vai teatro, vai escritórios. Quando você pega uma medição do ruído externo, sabe quanto que tem que chegar lá dentro, você consegue especificar qual que é a vedação que você vai precisar. Quando eu falo em vedação, estou falando de sistema de vedação, que seria o conjunto da minha vedação de parede com a minha esquadria. Então, do ponto de vista do isolamento do sistema convencional, ele não é ruim, ele é muito bom. O ruim é a interface construtiva e sistemas de esquadria. Posso fazer uma perguntinha? A Sim. norma 15.220 de isolamento térmico tem uma tabela D3 que assim, descreve vários tipos de vedações, né? E já dá o valor da transmitância térmica, da capacidade térmica e do atraso térmico daquelas paredes. Tem alguma norma equivalente para som, para a gente saber quanto que tem essa absorção? Quanto que é o isolamento? Tem alguma então, que especifique os materiais? Na verdade, o que a norma de térmica fez, né, a 15.220, foi colocar dados de laboratório dentro dela, né? E aí ele te passou essa informação como um extra, né? Na acústica tem isso também, mas eles não colocam esses dados lá dentro da norma, porque, na verdade, você precisa de fazer a composição do sistema inteiro. Se eu tenho uma estrutura metálica aparente, junto com uma parede de um painel de concreto, eu preciso fazer a composição das duas coisas, porque senão você vai cair num erro de falar assim, minha parede tem uma parede que eu coloquei lá, né? Um painel de concreto de 10 centímetros isola 45, então já resolveu. Só que na hora que eu faço a interface de um painel com o outro, eu estou perdendo isolamento. Então, usar desses valores como valores que vão resolver o problema, né, de soluções que vão resolver o problema, é ruim. E a norma ela só é validada uma vez que você faz a medição depois que o edifício está pronto. Então, o valor da medição vai ficar muito fora do valor do previsto. Se você não considera o sistema construtivo como um todo, né? O sistema de vedação como um todo. Não sei se eu respondi o que você está falando. Sim. Obrigada. Outra coisa, qual seria a norma? Essa norma que tu mencionaste? A 15.575. A de térmica ou a geral de desempenho? Não, a parte mais relacionada ao som. É na própria norma de desempenho? É a própria norma de desempenho, é uma específica. parte dela. Não, ela vem de duas normas. Ela vem da 10.151 e da 10.152. A 10.152 fala quanto que deve ser o ruído nas áreas públicas, né? Nas áreas urbanas. E a 10.151 nas áreas urbanas. E a 10.152 dentro dos ambientes. Então, quando junta o que pode acontecer do lado de fora e o que pode chegar lá dentro, chega nos valores que estão previstos na norma de desempenho, que é a 15.575. Ok, obrigada. Por nada. Ô, Dani, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu vi que essas avaliações, né, você presta consultorias, certo? Geralmente são para obras que estão em andamento ou não? Vamos lá. Meu empreendimento, por exemplo, eu já entreguei ele, porém, pela norma, eu não consegui obter o que é desejado por ela, correto? Eu faço alguma intervenção auxiliar junto à alvenaria ou não tem nada que faça para melhorar essa posição?
Se a obra já foi entregue, é preciso fazer uma intervenção para adequar, né? Mas esses exemplos que eu mostrei são exemplos de obras em andamento. O ideal é que a gente conseguisse trabalhar junto do projeto, né? Porque, como eu mostrei, soluções de implantação, soluções da própria organização de um layout, vão minimizar a questão do isolamento acústico, a gente consegue resolver isso no papel. Mas, como muitas vezes não é isso que acontece, né? A norma de desempenho ela é uma cultura que está sendo criada. Hoje a gente vê que, sim, o estado de São Paulo talvez está muito já consciente disso, né, de que todos os edifícios têm que passar por isso, mas a gente ainda está caminhando, as pessoas estão começando a acordar mais no final da obra, né? Eu comecei uma consultoria essa semana que já tem todas as lajes e contrapisos feitos. Então, eu não consigo mais fazer intervenção para poder evitar a questão do ruído de impacto, que é o principal problema que a norma alertou para os proprietários, né? E uma outra situação é essa, assim, o proprietário do imóvel, ele ainda não tem a consciência que isso é um direito dele. Na hora que essa informação começar a chegar, aí sim nós vamos conseguir trabalhar dentro de projeto, que eu acho que é o ideal, né? Eu acho não, eu tenho certeza que é o ideal. Ô, Dani, a Sofia está perguntando ali no chat ali, qual que é a importância das vegetações na redução dos ruídos nas edificações e como isso é avaliado? Eu não sei, Sofia, se você está se referindo a tipo jardim vertical, alguma coisa do gênero, seria isso? Na verdade, eu estou me referindo à vegetação no geral, né? Tanto externa, né, paisagem externa, quanto interna das edificações, varandas, de apartamentos e etc. Então, a vegetação ela não tem um efeito tão eficiente para poder fazer isolamento de ruído. Para a gente conseguir fazer isolamento de 10 decibéis, a gente tem que ter uma massa, né, de vegetação de pelo menos 30 metros. Então, imagina um corredor verde de 30 metros para poder fazer essa atenuação de 10 decibéis. Mas existem estudos muito interessantes falando do potencial de absorção da vegetação. Então, essas paredes verdes, elas estão funcionando praticamente como um elemento, um material de absorção de forro, por exemplo, um material de absorção de parede, né? E aí, esse estudo, ele apontou que não é a vegetação em si que absorve, mas o substrato da parede verde. Então, se eu tenho um muro de trepadeira, né? Um muro de trepadeira tem uma eficiência pior para absorção de som do que uma parede vegetal que tem o substrato, tem aquela terra, né? E esse elemento é que vai fazer essa absorção. Então, a vegetação, ela tem uma eficiência boa quando eu penso em condicionamento acústico, para melhorar a qualidade do som dentro do ambiente. E uma eficiência ruim para isolamento acústico. Então, eu preciso de muita massa de vegetação para poder fazer uma atenuação que um muro faz. Então, vamos pensar assim, eu substituo um muro convencional, né, por uma massa de 30 metros de largura de vegetação. É a mesma eficiência. Então, não é uma situação eficiente, não. Ô, Dani, uma pergunta, uma questão que eu tenho, assim, que você até comentou aqui, essa história das normas que o povo está caindo na ficha agora, né? E uma questão que você colocou aqui, que está pegando agora, é essa questão do isolamento entre pisos, né? Entre níveis, pelas lajes. Que as lajes, normalmente, eu acho que essas lajes que não incorporam, por exemplo, isopor, me parece que elas não passam, né? E aquelas nervuradas ou aquelas treliçadas que já incorporam algum isopor, elas têm uma eficiência um pouco melhor com relação a isso. Não sei se confere essa informação. Por que eu perguntei? Porque outro dia nós fomos visitar uma obra, foi até com a turma de vertical, já tem 2 anos, numa construtora que trabalha com a construção de prédios classe A ou AA, e eu vi que eles estavam trabalhando com as lajes nervuradas, aquelas com tipo Atex, aquelas com cabaça,
e que não era de caixão perdido com isopor. Eu falei, mas por que você não trabalha com caixão perdido de isopor, com as nervuradas, porque vocês estariam melhorando ali o isolamento, etc, etc. Eles falaram, não, nós fizemos uma consultoria, e eles falaram que isso, a redução da questão da transmissão de ruído era pouca, que o que mais importava era a questão do impacto. E aí o que eles estavam fazendo nessas obras, nesses apartamentos todos? Eles faziam a laje, faziam um isolamento com uma espécie de um bidinho assim, de uma mantazinha, uma lona plástica, e batiam um segundo contrapiso armado com uma telazinha armada, e faziam como se fosse um contrapiso armado de 5 centímetros de espessura por cima da laje, solto, tanto do piso quanto da parede. E isso virava como se fosse um contrapiso ali para amortecer o impacto para baixo. Eles falaram que eles estão fazendo, já era o segundo ou terceiro prédio que eles estavam fazendo assim, que acabou a reclamação, que estava uma maravilha, eles fizeram N medições assim. Eu imagino que isso funcione mesmo, mas tem um custo razoável para fazer isso, né? O que você... Então, na verdade, esse aí é a principal intervenção dessa norma de desempenho, é a inserção dessa camada resiliente debaixo do contrapiso. Você falou uma coisa interessante, que é o uso do isopor debaixo da laje, né? Ou dentro da incorporada à laje, né? Ah, tá. Qual que seria o efeito disso? Seria o isolamento do ruído aéreo. Uma pessoa conversando lá em cima, uma televisão ligada lá em cima, eu escutar embaixo. Quando a pessoa está pisando, né, pisa com sapato de salto, menino correndo, isso gera ruído de impacto. É um ruído próximo de vibração. Ele acontece porque ele vibra o piso. Então, quanto mais rígido esse piso for, pior é. E quanto mais fino ele for, pior é. A solução para isso é a gente amortecer o impacto, a gente não deixar com que o impacto aconteça. E aí eu poderia, por exemplo, falar assim, eu vou colocar todos os pisos dos apartamentos de piso vinílico, mais espesso, que tem um piso vinílico que é acústico. Só que isso aí ia dar uma limitação, né? E um custo muito alto. Quando você coloca essa manta, isso é uma manta sob contrapiso, que você falou que parece com um bidim, tem vários fabricantes. Talvez o que parece com um bidim é um resíduo de pneu que eles fazem a camada. Ele é mais que um bidim, na verdade parecia um cobertorzinho mesmo, assim, né? Uma mantinha assim, né? E ele é colocado sobre a laje, né? Fazendo uma piscina, né? Então tem que vir de baixo e subir no contrapiso. E depois você vai bater o contrapiso ali e usa dessa tela, essa armação que você viu lá, para poder garantir a resistência mecânica do piso que eu vou colocar em cima. Exatamente. Porque senão ele começa a ficar muito, muito macio, e aí eu coloco um porcelanato fininho ali, ele vai trincar. É um contrapiso todo armado que segura a resistência para colocar um piso, mas ele é flutuante em relação à laje, né? Essa armação ela é usada dependendo da área. Então, quanto maior for o ambiente, aí eu tenho que usar a armação. Se eu for colocar num quarto pequeno, não preciso dessa armação. Tem que ter, se não me engano, são distâncias maiores do que 6 metros. Por conta da lógica estrutural, né? Estou colocando ali, vai dar uma flexão ali. Eu acho que esses caras fazerem tudo. Né? Eles fizerem tudo? Acho que fizerem tudo. Quer dizer, na verdade, eu não sei, eu posso estar me antecipando, porque ele comentou isso, eu vi alguns trechos, agora eu já não lembro de cabeça porque eu me lembro de estar vendo ser executado num corredor, mas não se lembro se no corredor tinha a armação nesse contrapiso. Então, você está falando que seria mais necessário num vão maior, né? Então, o que aconteceu? Com a evolução do sistema construtivo, as lajes foram ficando cada vez mais... Não é que o problema ele sempre existiu, na verdade, em algum momento ele não existia, né? As lajes eram mais espessas, né? E aí você tinha menos essa propagação do ruído estrutural. Na hora que as lajes começaram a ficar mais finas, essa laje nervurada, ela tem partes dela que tem lá, sei lá, 10 centímetros, né? 8 centímetros, ou menos, passa com 8, Então, a propagação do ruído estrutural ali é muito intensa. E a propagação ela vai da laje para as paredes e você não sabe nem de onde está vindo. Tem
um cliente que ele me procurou questionando exatamente isso. Então, eu estou escutando meu prédio inteiro. Eu pergunto se é o vizinho de cima, ele garante que não é. Mas é por quê? É propagação de ruído estrutural. O ruído está sendo propagado quando eu falo estrutural, não é só a estrutura, não. Pela parede, pelos elementos maciços. E aí, o que resolve é ter essa manta fazendo como se fosse uma piscina, para fazer com que a gente fala piso flutuante, né? Para o contrapiso flutuar em cima dele. E aí você precisa especificar a espessura correta daquela manta, que tem a ver com a altura do contrapiso, porque se eu tiver um contrapiso muito alto, eu vou amassar essa manta e ela vai perder eficiência, né? E se eu colocar uma manta muito espessa num contrapiso pequeno, eu não tenho a resistência mecânica desse contrapiso para colocar qualquer tipo de revestimento em cima. Exato. E aí, dependendo, eu tive uma situação que me surpreendeu, assim. Eu tinha certeza que eu ia ter que especificar essa manta, e aí quando eu fui conferir na obra, a altura do contrapiso estava com 8 centímetros. Então, considerando 8 centímetros de contrapiso, mais a laje que tinha, que eu acho que era de 12 centímetros, no cálculo ela passava sem a manta. Então, foi por conta de problemas de execução que eles tiveram que fazer 8 centímetros de contrapiso, né? Que não é o normal. Mas isso resolveu a questão do ruído estrutural. Olha só. Eu estou viajando aqui na minha cabeça. E se for uma questão... não, mas é porque você precisa ter massa, né? Porque não adianta, nesse caso, você colocar algum tipo de argamassa que seja mais leve, né? Porque aí você vai perder essa capacidade de combater essa propagação do ruído estrutural, né? Na verdade, você precisa de ter a flexibilidade, né? É como se fosse um amortecedor de equipamento, né? All right. Gente, mais perguntas aí, gente? Conversa. Eu dei uma entradinha aqui no Google Earth para procurar aquele mapa de ruídos em São Paulo e não encontrei. Tem que baixar algum programa? Ou... Você pode entrar na Associação Proacústica. Lá vai ter informação desse mapa do ruído. Eu acho que ele não está rodando com o Google Earth ainda não, mas você pode entrar em contato lá e eles têm esses mapas. Joia. Beleza. Gente, mais alguma pergunta, gente? Então, Dani, agradecer muitíssimo a sua participação. Foi ótimo. Acho que deu uma luz aí em cima de muita coisa e acho que de alguns temas que o pessoal vai trabalhar. E outras questões a gente vai ver depois lá na sua aula de julho, né? Lá do dia 9, né? Aí nós vamos falar sobre a questão da sustentabilidade e da avaliação do ciclo de vida, né? Até adiantando, quando você fala em avaliação do ciclo de vida, você fala da avaliação do ciclo de vida da estrutura como um todo ou de todo objeto construído? De todo objeto construído. A ideia a gente não tem informação de todos, mas a gente desmembra, né? É como se eu estivesse desmontando o edifício e indo para trás, olhando a origem dele e olhando o destino dele. Então, é pensar em sistema construtivo, né? Então, sistema de vedação, sistema estrutural, sistema de cobertura. Beleza. Então, tá bom. Ô, Dani, muito obrigado, agradeço mais uma vez a sua participação. E aí a gente espera lá, então, dia 9 de julho, de volta, tá bom? Eu que agradeço muito o convite, gostei muito de estar aqui. Eu fico à disposição, né? Deixei os meus contatos estavam lá colocar eles aqui de novo no final ali. E aí quem quiser me mandar qualquer e-mail para poder tirar dúvida, eu fico à disposição. Ok.
Então tá bom, hein, moçada. Quem tiver interessante é dar um print nessa tela aí, ó. Ela apareceu aí? Porque aqui ela não... Apareceu, aqui já apareceu. Apareceu? Ah, tá. E aí fica com os dados da Daniela aí agora. Beleza. Então falou, Dani. Muito obrigado. Até a próxima, então. Obrigada eu, Grilo. Até. Tchau, tchau. Falou, gente. Vocês que participaram aí, muito obrigado. Até a próxima. E nossa próxima conferência é no dia 22 com o Ângelo. Está todo mundo confirmado. 22 com o Ângelo Butti, dia 29 com o Alan Dias, da Crossland. No dia 2 de julho com o João Diniz, no dia 7 de julho com o Alexandre Brasil e no dia 9 de julho com a Dani de volta. Tá bom? Então, tá bom, moçada. Então, até a próxima segunda-feira com o Ângelo Butti. Abraço para vocês. Até. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Falou. Boa noite.